Senhor professor, doutor Dom Pedro Labariega, nuestros cumprimentos, saudações e muito agradecimentos que está na tela por la invitação mais uma vez para cá estarmos trazendo uma colaboração despretensiosa, pero que creemos que é muito valiosa para todos nós. Muitas graças mesmo por invitar-nos outra vez a mim e ao professor Dr. Tapuan Tajino. Hoy es o dia que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en este día. ¿Por qué? Porque está vivo, porque está acá, porque tiene salud, porque está trabajando, porque viene confraternizar con este evento, el Congreso 14º de Protocolo, empezado por la Academia Mexicana de Protocolo. Es un grande día, inesquecible. Ustedes no van a olvidar, como yo no voy. Un día grandioso. Preparación, arreglos, viaje, trabajo, discusiones. Hasta febrero de este ano fomos invitados. Desde lá hasta ahora trocamos informações por lá correio eletrônico com o maestro Dr. Pedro Labariega sobre as coisas que devíamos fazer acá. E cá estamos. Hoje é um dia especial e este congresso para nós outros. Temos a presença de duas damas muito importantes para nós. Mi mujer Glaucia, esta famosa dama, e a Regina, a esposa de Tapuan, que nos acompanha e estão a nos prestigiar, a nos apoiar e a nos dizer, ótimo, e são as primeiras que aplaudem, e é bom estar com elas acá. Muito bem-vindas as nossas mulheres de Tapuan, bem-vindas. Muito bem. No final nesta palestra, conferência, como se dizia, e o recesso, para não interromper a seguinte, temos a plaqueta com nossa palestra, que está todas as diapositivas acá que vou apresentar, e o texto muito forte e bueno sobre o tema, a diplomacia brasileira, que é escrito pelo Dr. Tapuan, e estamos prontos. Vai ser distribuído para todos. Não há nenhum acá que há de não ter esta plaqueta. E em recesso estaremos allá e que se quer poderemos nós outros em nossa biografia autografar com muito carinho para cada de los queridos estudantes de esta universidade. Nosso tema é cerimonial ou o protocolo focando, mirando na diplomacia brasileira. Nós não somos diplomatas. Tapuan não é diplomata, eu tampouco. Pero temos a visão, ou a experiência de la convivência, ou a observação, ou os trabalhos que ha hecho em nosso país, para ter um pouco de conhecimento do que seja a diplomacia brasileira e também um pouco de pesquisa para completar. É isso que cá estamos. Nossa transparência, em princípio, tem Brasil e México, México e Brasil, a recíproca é verdadeira, unidos por o cerimonial e o protocolo. O cerimonial é esta atividade muito forte que toca as emoções de todas as pessoas. Não há nenhuma pessoa que venha a ser cerimonial se não tem emoções. É necessário uma pessoa fria, fuerte, desmilinguida. Não conheço essa palavra. Não pode ser protocolista, cerimonialista. Há que ser forte, há que ser firme, há que ser decidido. Se algum aqui não tem esta qualidade,
e procure outra atividade. Esta atividade é muito séria. O importante, ustedes, estudantes, jóvenes, que agarrem lá o protocolo, o cerimonial, e tenha a substância de sua vida. Muy bien, empezamos com esta palavra. Uma coisa especial, Dom Pedro Labariega, esta majestade, está sentado para clicar a minha conferência. Isso é um honor muito grande, Dom Pedro. Por favor, pode clicar. Congresso Internacional do Protocolo, etc., etc. Nuestra entidade, nuestra associação, a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Há uma frase em latim, com muito honor, que temos: cerimoniales sapiencia in profundis. Nuestra academia tem a pretensão de estudar profundamente o cerimonial, não na superfície. Nosso painel sobre diplomacia brasileira, vida e obra del Barão de Rio Branco, e a grande personalidade, como vamos ver. Aspectos atuais da diplomacia do Brasil. Estamos aqui, professor Marcílio, professor da Ponta Rino. O Barão de Rio Branco é uma figura magistral, é um homem com uma visão muito larga, é de uma descendência de uma família de grandes homens. Seu padre se foi visconde, e ele é barão, foi barão. Esse é patrono da diplomacia brasileira. Esse é o escudo d'arma da José Maria de Silva Paranhos, é o visconde de Rio Branco, padre de Barão de Rio Branco. E seu nome completo, José Maria da Silva Paranhos Júnior. O que se passou? Já colocado lá color azul em toda a transparência, ficou amarillo. Pero dá para ver. Hijo de José Maria da Silva Paranhos, visconde de Rio Branco, foi advogado, geógrafo, escritor, publicando importantes tratados, historiador, e é considerado um dos diplomáticos mais hábeis de toda a história da diplomacia do Brasil. Muito hábil, muito craqueado, muito esclarecido para ser os trabalhos da diplomacia. Esta, em memória ao Barão de Rio Branco, há no Brasil uma quantidade muito grande de monumentos, instituições, universidades, colégios e outras organizações acadêmicas com seu nome em muitos estados do Brasil. Especialmente o Instituto Rio Branco, que lá é a instituição dos cursos superiores de diplomáticos do Brasil. É o maior honor que se ha concedido a um brasileiro é se colocar seu nome a nome de uma capital do território de Rio Branco, transformado em estado do Acre. A capital hoje se chama seu nome, capital Rio Branco, é a capital do estado do Acre. Isso é um honor, esse é o único brasileiro que tem o seu nome emprestado a uma capital, E há muitas outras coisas no Brasil com seu nome. Esse é um nome muito largo, muito conhecido. Todo como reconhecimento de seu trabalho como diplomático. A Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, é mais antiga, mais larga. Muitos estados mais têm navios, os buques, comerciantes de la Armada. Muitos foram chamados navio, o buque, Barão de Rio Branco. No Rio de Janeiro, há uma fortificação, um forte militar, muito grande, com seu nome também. Em Prudentópolis, no estado do Paraná,
há uma cachoeira, uma cascata muito grande, muito bela, com muita referência. Tem seu nome, Cascata e Salto Barão de Rio Branco. Dezenas de monumentos em vários estados com o nome do Barão de Rio Branco. Muitas estátuas e esculturas por muitas partes do estado do país. Pero lo más importante, nosotros creemos que es la Instituto Rio Branco, es la institución que prepara los diplomáticos de Brasil, sin duda el mayor legado y reconocimiento de la vida y la obra del Barão de Rio Branco. El Instituto Rio Branco es para Brasil un orgullo de la diplomacia brasileña. El Barão de Rio Branco es considerado en la historia general del Brasil una de las personalidades públicas que más recibió decoraciones. No hay otro brasileño que tenga una cantidad tan grande de decoraciones. Mira en su pecho. Y hay muchas otras en un museo con todas las decoraciones que ha recibido en toda su vida. Eso es una cosa impresionante. Que ha recibido decorações por hazañas de la valentía, trabajos de valentía, trabajos de heroísmo, y a diferencia de la defensa de la patria, a disciplina y el comportamiento excepcional, superando todas las personagens históricas de todo el tiempo. Es muy importante lembrar que eso se pasó con la diplomacia. Portanto, a diplomacia brasileira tinha como um cartão de visita muito especial a figura do barão. E se respeitado em todo o mundo, por isso. O barão foi maior estadista também do Império Brasileiro, por serviços pertinentes à nação, à demarcação das fronteiras e ao enorme espaço territorial do país. Mira, isso é um problema muy importante. Oiga, el Brasil creció y el Barão estaba trabajando con una diplomacia muy fuerte junto a otros países. Y el Brasil, por cuestiones territoriales, conquistó espacios, pero nunca desrespeitó ningún país vecino. Ha hecho acuerdos para que chegue mais para lá, com a diplomacia, com a inteligência, com a capacidade de dizer, você chega, vai para lá, e ganhou território, pero sempre elogiado os países que cederam espaços, porque não tinham como desenvolver, construir cidades, fazer outras coisas, e o barão, por Brasil, como brasileiro, se foi alargando as fronteiras brasileiras para outros países sem nenhum problema. Esse problema de guerra são outros, não problemas de espaço que se considera. Estão todos os países da América Latina, do entorno do Brasil, se vive muito bueno, de muito dada, comércio exterior, o Conselho de Sudamérica, é uma nação de buena vizinha, nós somos muito buenos, assim pensamos. Maior estadista por serviços, medalhão com sua efígie, e tão forte sua personalidade que foi para a moneda. Há moedas importantes no Brasil, da historiografia do Barão de Rio Branco, que foi para seu perfil, sua efígie, para moedas, para cédulas, papel e para selos. Nenhum presidente de Brasil, em toda a história brasileira, tem sua fotografia em la moneda. O barão tem, e não foi presidente. Tão forte foi sua personalidade como diplomático, que o país todo reconheceu seu trabalho. Ele põe a maior honraria, o dinheiro, o papel, e miles por todo o país, com sua marca, sua personalidade. Essa é uma figura excepcional. Pode mostrar. Esse é o decreto do presidente da República, o Rodrigo Alves,
nomeando o Barão do Rio Branco como ministro de Assuntos Exteriores. Mira a data, 1902. Quantos anos passaram? E, mira, não havia nada de problemas com fronteiras, até que chegou, ou melhor, os problemas de fronteiras se resolveram com a colocação do Barão como ministro de Assuntos Exteriores. Primeiro ministro de Relações Exteriores, com o direito de falar com todos os países vizinhos, por isso que com autoridade ha conquistado falar com todos os países com relação às fronteiras brasileiras. Este é um documento importante, 1902, do presidente Rodrigues Alves. Literatura universal, tem tratado de diplomácia, compreende os títulos especiais com trabalho dedicado ao estudo, estudo e vida e obra do Barão. A literatura universal tem tratado, etc, etc. Há muitas coisas relacionadas com sua vida. Aqui uma foto dele, isso elegante, perfeito, com toda a indumentária própria da época, a corrente de relógio de ouro, e se prestava a fazer muitas apresentações muito interessantes, bigode, chama bigode, muito respeitado. Este Barão de Rio Branco se foi moda em Brasil, certo tempo, adiante e muito para trás, com ter um largo bigode. Pode passar. Bandeira do Brasil, se pensou, era heraldista, desenhava, traçava bandeiras, brasões, honrarias e chichones, e desenhou uma das primeiras bandeiras do Brasil, idealizada por ele, mas depois não foi aceita e outra foi feita. Isso é uma contribuição para a história. Olha. Já falamos sobre a literatura, grande número de dissertações de curso de mestrado e doutorado. Quase as principais universidades do Brasil têm doutores, dissertadores e outros que vão fazer suas provas, seus trabalhos superiores em la vida del Barão de Rio Branco. Por isso tem uma bibliografia muito larga sobre todos os aspectos. Grande número de dissertações, de maestria, de mestria, de tese, de doutorado sobre o Barão. Isso é uma foto dele. Gerações seguidas do Brasil têm observado a vida e obra do Barão do Rio Branco. Há um trabalho muito importante chamado, ele é considerado o príncipe da diplomacia em Brasil. Mais um pouco sua vida. Esta foto cá dá uma ideia de sua época, 1900, 900 e pouco, de 1800, e veio para 900, e tem sua família com seus aspectos. 1912 foi o centenário em 2012 foi o centenário de seu nascimento. Barão do Rio Branco recebe o senador boliviano Fernando Guachala, enviado extraordinário, ministro plenipotenciário em missão especial no Brasil. Tinha como responsabilidade diplomática receber as grandes autoridades e encaminhá-las para o presidente da República, um hábito, uma coisa que se faz hasta hoje. Esse é o Instituto Rio Branco, Casa de los Diplomatas do Brasil, indo a Brasil, e a capital Brasília, é possível arreglar uma visita ao Instituto Rio Branco. Tinha uma visita muito importante, direcionada para as pessoas que desejam conhecer o Instituto Rio Branco. Esse é um dos orgulhos do Brasil, especialmente por a diplomacia. A diplomacia no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, é Itamaraty. Depois da criação do Instituto Rio Branco, o ministério foi consolidado, criado. Esse trabalho não dá para ler, pode passar. Esse é o Ministério das Relações Exteriores, que trabalha diretamente com o Palácio do Itamaraty. É o Palácio do Ministério das Relações Exteriores, assim se chama. Agora,
paramos um pouco de falar sobre isso, porque a mim coube falar sobre a vida e obra do Barão do Rio Branco, deixando o espaço para o colega e professor Itapuã Tarquino, que vem a completar esta informação de nós dois sobre a diplomacia brasileira. Invito o professor Itapuã para ocupar a tribuna de honra, e vai falar da tribuna. E quero dizer uma coisa, professor Itapuã. O professor Itapuã está portando a escola de honor da Academia de Protocolo de México, Academia Mexicana de Protocolo, com este honor. Este acadêmico de honor, honoris causa. Eu também recebi, tenho uma, está guardada. Pero, como está lá. Ano passado já recebido no grande teatro em Querétaro, na solenidade de clausura, En Querétaro, sí. En el Teatro de la República. E com muita pompa e circunstância, eu e Itapuã fomos condecorados com esta maravilha cá. Então, o Dr. Pedro está usando como honor a sua academia. Itapuã está usando para homenagem à academia e seu agradecimento pelo honor. Pero estou a usar as vestes talares da nossa Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, porque em nossos estatutos há dito, quando o presidente ou algum acadêmico, Itapuã, ex-acadêmico, diretor de cultura da academia, eu tenho que tirar o chapéu para Itapuã, que é um diretor muito importante, que me ajuda em tudo. Então, há uma recomendação que quando estivermos em cerimônias oficiais de protocolo e cerimonial de as academias participando, é obrigatório usar as vestes talares. É por isso, com muito honor, estou usando da minha academia, que presido, está prestando comigo todo honor à Academia Mexicana de Cerimonial e Protocolo. Itapuã, a tribuna é sua. Muchas gracias, maestro. Buenos dias a todos. Sem mais delongas, vamos iniciar a segunda parte de nosso painel. A primeira, pensar a diplomacia. Defendemos uma maior participação do Brasil em el mundo de las relaciones internacionales. Defendemos por uma formação contínua universitária e acadêmica para entender melhor nossas relações. Defendemos também um apoio e um tratamento específico de las agências de incentivo a la investigação en el área de las relações internacionais. E, por fim, uma dinamização do Conselho Brasileiro de Relações Institucionais. Brasil é cada vez mais chamado a participar em el mundo de las relações internacionais. É assim que se consolida com madurez e responsabilidade sua inserção internacional. Se destaca o trabalho desenvolvido para a consolidação de Mercosul e de la relação com o Pacto Andino, assim como os casos particulares de Venezuela e Colômbia. Clóvis Brigagão, do Centro de Estudos de las Américas de la UCAM, expressa em um artículo publicado em periódico jornal O Globo, de Rio de Janeiro, em 2013, que para estender nossas relações
necessitamos. Primeiro, mais formação contínua universitária e acadêmica, maior trato no específico mesmo da área das relações internacionais por parte das agências de incentivo e a investigação. No caso brasileiro, CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas, CAPES, que é a Comissão de Pesquisa do Ministério de Relações Interiores, e o FINEP e outros órgãos. Terceiro, dinamização do Conselho Brasileiro de Relações Internacionais, transformando-lo em um fórum de debates acerca de temas de política externa. El SEBRE é um centro de pensamento, tiene como objetivo desarrollar conhecimento e promover o debate acerca de temas relativos às relações internacionais, oferecendo subsídios para a definição de políticas públicas. Também busca fomentar o diálogo entre diferentes atores públicos e privados, com o fim de alcançar um melhor entendimento da agenda internacional, assim como o papel do Brasil e em el cenário global. Localizado em Rio de Janeiro, el SEBRE foi concebido por um grupo de diplomáticos, acadêmicos e empresários e possui uma estrutura independente, multidisciplinar e antipartidário. El SEBRE desenvolve projetos e investigações acerca de políticas públicas em matéria de política externa. Conta com uma rede de colaboradores, edita publicações periódicas, organiza seminários, debates e mesas redondas, congregando a formuladores de política, sociedade civil e imprensa. O centro é uma organização da sociedade civil de interesse público, no caso do Brasil, OSCIP, por lo que é reconhecido por el Ministério da Justiça como uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de interesse geral para a sociedade. Seu estatuto social prevê dispositivos que garantizam transparência e responsabilidade em suas ações e regulamenta as atribuições de seus conselhos curador, consultivo, internacional e fiscal, de seu comitê executivo e de sua secretária executiva. Ademais, estabelece as categorias e suas formas de associação ao centro. O segundo, professor, retroceda um pouco. Sim. A diplomacia de resultados. É uma realidade que a expansão da rede de embaixadas e consulados brasileiros contribuiu de sobremaneira à inserção internacional de nosso país. Os números confirmam o acerto dessa decisão. Professor, outra imagem. A partir de 2003, foram abertas novas representações diplomáticas em 44 países. As exportações para estes destinos cresceram em 186%. Mauro Vieira, atual ministro de Relações Exteriores de Brasil, em um artículo intitulado Las Embajadas e la Diplomacia de Resultado, Folha de São Paulo, 2015, señala, abre aspas, em los 18 países africanos en los que el Itamaraty abrió nuevos puestos, Itamaraty é o Ministério de Relações Exteriores. Las exportaciones de bienes aumentaron
730 milhões de dólares. E há 1.600 milhões entre 2004 e 2014. O desempenho de los puestos abiertos em outras regiões também é expressivo. Depois da abertura da embajada em Eslovênia, por exemplo, as exportações aumentaram de 200%. Em Cazaquistão, esse porcentagem alcançou 322%. E em Catar, 790%. Mesmo Mauro Vieira, o ministro atual, concluiu assim que, abre aspas, em el mundo globalizado é fundamental diversificar las colaborações. Brasil não pode dar la espalda a regiões e continentes que têm dinamismo econômico notável e com los quales é invitado a cooperar. Cifras e números respaldam uma diplomacia de resultados. É sobre esta base que se contribui uma política externa de qualidade. Brasil é um ator global, mantém relações diplomáticas com os 192 Estados membros da ONU, todos. Tem uma capacidade única de interlocução em el concierto de las naciones e ha assumido as responsabilidades que lhe correspondem em relação à manutenção de paz mundial. Temos uma relação de puestos de Brasil exterior com um número bastante considerável de 220 puestos em exterior, superior a Canadá, a Itália, ao próprio México, e uma posição muito considerável. Outro imagen. Diplomacia econômica. O mercado com o Irã. Vamos fazer uma observação agora. O mercado de 78 milhões de consumidores de Irã foi o principal objetivo da visita do chanceler brasileiro Mauro Vieira a Teherã em dias 12 e 13 de setembro passado, quando foi recebido por el presidente Hassan Rouhani. A fins de outubro será o turno de uma grande missão empresarial brasileira, viajará a Teherã com fins comerciais. Para Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior de Brasil, Brasil tem que estar presente agora com o fim de reservar seu espaço. Irã é um mercado grande em termos de população de poder aquisitivo. Mohamed, presidente de la FAMBRAS, Federação de Associações Muçulmanas no Brasil, afirma que Irã pode volver a ser o segundo principal importador de carne brasileira, para que pueda ser conquistado determinado mercado. En el mundo islâmico, as relações políticas devem realmente ser estrechadas e antes se deve visitar para poder abrir um canal de negociações. Esse também é o papel da diplomacia e é bem visto por el outro lado, conclui Mohamed Zobi. Nós temos então esta descrição de mercados que estão abertos a Brasil e também as outras nações que
adotarem aquilo que se chama diplomacia econômica. Temos agora outro ultimato. Então, o Brasil firmou acordos tarifários através do Mercosul, com Chile, Bolívia, com México. Nós temos aqui bastantes acordos com México e principalmente no setor automotivo. Passa, professor. Acordos tarifários negociados que ainda não se encontram vigentes com África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia, com Egito e com a Palestina. Outro. Acordos tarifários que o Brasil deseja negociar com a União Europeia, ampliação do acordo com México, ampliação do acordo com Cuba, e também com Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, com o Líbano, com Túnez e com o Canadá. Acordos governamentais de compras que o Brasil está negociando: México, Peru e Colômbia. Outro. Tipos de acordos comerciais: preferências tarifárias, inversões e compras governamentais. Comércio com o Irã, já falei. Momentos de glória para a diplomacia mundial. Então, esta parte final diz assim: o acordo de Viena acerca do programa nuclear iraní, que foi celebrado na capital austríaca em 14 de setembro de 2015, comprovou que com paciência e boa vontade se pode fazer muito para alcançar le tan deseja paz. Segundo Frank Walter, ministro de Relações Exteriores alemão, o acordo de Viena desminui a segurança da região e impossibilita a largo prazo, de forma vertical, que Teherã pode disponer de armas nucleares. A importância do acordo le abre a Irã uma oportunidade única de agora, depois de décadas marcadas pelo islamismo e por el confronto, poder volver a acercar-se à comunidade internacional. O acordo foi firmado por Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos. Classificado como histórico, o Acordo de Viena mostra que é possível alcançar soluções pacíficas em los conflitos em los que a desconfiança e a hostilidade parecem insuperáveis. Para que pudesse ser firmado, foram necessárias a união da comunidade internacional e a firme vontade de atuar em defesa de los interesses comunes, además de la paciência e disponibilidade para avanços em uma solução de pequenos e pragmáticos passos, com o fim de reduzir a desconfiança, ponendo à prova ideias e formatos de negociação completa e chanceler alemão. Conclui. Segundo o ministro Celso Amorim, o grande ministro de Relações Exteriores do Brasil, nestes últimos 12 anos, Brasil ha praticado uma política externa ativa e altiva, ou seja, dinâmica e competente. Quero ressaltar, estou dando ênfase também ao caso de Viena, que Brasil, anos atrás, juntamente com o país asiático, não me lembro agora, fez uma proposta inicial de acordo, uma tentativa de resolver o problema seríssimo de Irã.
Então, iniciamos todo este processo que agora está resolvido com a assinatura de chamado Acordo de Viana. Brasil teve participação muito forte, em um país que se chama, que fica ao lado de Síria. Este país também foi muito importante sua participação ao lado de Brasil. Então, estamos aqui, né, comemorando este fato histórico, o Acordo de Viana, como também estamos comemorando, e aqui eu me refiro também à nossa colega Emma, né, o Acordo de Cuba com os Estados Unidos. Esse foi um fato histórico e o Brasil também participou efetivamente através de reuniões preliminares e com esforço muito grande, afinal conquistado com o acordo de reatamento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, que nos deixa muito alegres. Esta é a nossa participação, professor Pedro Lotran. Muchas gracias a los patrocinadores del Congreso, especialmente a Dom Pedro, al reitor, los funcionários que também nos recepcionaram, e aos colegas e principalmente a los alunos que pacientemente tienen nos escutado. Muchas gracias.